Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom estar com vocês mais uma vez aqui no SBT, no nosso encontro semanal todos os sábados, aqui às 11h30 da manhã. Gente, o programa de hoje está imperdível, com muita informação para vocês. Temos aí convidados especiais, um programa recheadíssimo e eu convido vocês a estarem comigo a partir de agora em mais um Saúde em Dia com Paula Caminha. E eu tenho o prazer em receber nos nossos estúdios de Saúde em Dia de hoje, Dr. Carlos Alexandre, ele que é biomédico, esteta. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, meu amor, eu que agradeço, fico lisonjeado de estar aqui. Muito obrigado mesmo, vai ser um prazer. Igualmente, muito bom recebê-lo. Bem, hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, muito comentado, muito comum entre as mulheres e que inova todos os dias, que são as terapias corporais avançadas. Bem, doutor, o que está associado às terapias corporais? As terapias corporais hoje é um reflexo de várias ações. Não é mais um engessado que antigamente usava muita prática manual. Hoje a gente trabalha com 3 ações. A gente evidencia a ação química, que é a injeção de ativos, que é super moda, a utilização de tecnologias, que são aparelhagens, e a utilização das técnicas manuais, que isso a gente nunca vai perder. Então é uma associação tripla, não é apenas colocar a mão. Eu tenho que realmente exercer todo um propósito do tratar dentro, meio e fora do paciente. Maravilha, doutor. E quais são os tipos de terapias corporais mais procurados hoje no seu consultório? Hoje, se a gente for colocar na balança, são as tecnologias. As pessoas procuram muito aparelho. É muita questão de marketing, né? As empresas batem muito em cima disso, o propósito da questão de marketing em aparelhagem. Então as pessoas procuram muito porque tem acesso no YouTube, tem acesso na televisão, no Instagram, então elas querem saber o que aquele aparelho faz. Só que de tradicional assim, a gente nunca vai perder a associação, por isso que é muito importante a gente lembrar que não adianta eu ter uma tecnologia linda se a pessoa que opera o aparelho não entender como isso funciona. Perfeito, esses são os mais procurados. E quais que você gosta mais de utilizar, os quais que você indica mais para os seus pacientes? Hoje, a associação em si que eu utilizo na clínica é primeiro evidenciar a ação que o paciente procura, e não só o que ele procura, mas também o que ele precisa. Isso é muito importante. Muitos pacientes procuram reduzir medidas, e às vezes o propósito corporal que ele identifica não é no momento no estalar de dedos. Então a gente tem que avaliar toda uma questão antes. Na clínica eu gosto muito de entrar com a técnica primeiro de aceleramento metabólico, que já é a ação química que eu acabei de falar, que é uma das etapas, e aí entrar com a aparelhagem. Então eu gosto muito dessa associação dupla. Entro com a parte química, que seria a injeção de ativos, as famosas enzimas. Sim. E a tecnologia dos aparelhos, que eu sou apaixonado, amo. Perfeito, doutor. Então o paciente chega para uma avaliação inicial, é avaliado qual a necessidade principal dele, e aí feita uma associação de procedimentos com um custo-benefício e um resultado mais rápido, seria isso? Hoje nós conseguimos. E você tocou num ponto que é muito importante, é avaliar o paciente. O paciente é único. Eu tenho que avaliar a estrutura física dele e a estrutura metabólica. Se é necessário solicitar exames para verificar como encontra o metabolismo desse paciente. Porque todos nós temos um desejo, e desejo gera expectativa. E a expectativa ela deve ser alcançada se o seu corpo e a sua preparação está dentro dessa realidade. Porque não é milagre a clínica de estética. Sim. O paciente ele tem que entender que ele tem que seguir a parte dele. E às vezes, se o corpo não está preparado para aquele procedimento, a gente tem que preparar ele para chegar àquele processo. Hoje nós conseguimos, um pouco mais rápido, chegar ao resultado do que antigamente, que era só manual. Seria então tratar de dentro para fora? Justamente. Por isso que é associar. A gente começa um propósito interno para chegar a uma resposta externa. E aí vocês se olharem e se acharem maravilhosos, maravilhosos. Isso é bom demais, né, gente? Carlos, a gente sabe que esse mercado ele inova muito, tem novidades todos os dias. Como fazer para acompanhar todo esse avanço tecnológico? Olha, vai até um conselho para os profissionais e para os pacientes. Estudo. É muito importante você estudar. Como eu falei na pergunta anterior em relação ao marketing, hoje as empresas batem muito em cima disso. Eles querem fazer que vocês comprem. E às vezes, até um nome mais bonito assim, um exemplo, Ultraform. Ultraform é um aparelho de ultrassom. Sim. Nós vamos ter outras empresas que também lançaram esse aparelho. E a marca, assim, o nome, ele dá muito brilho. Então a gente não pode encher os olhos. A gente tem que realmente identificar o que aquele aparelho tem como propósito. É difícil? Muito. Mas no momento que você decide entrar para a área da saúde estética, não só beleza na saúde estética, você já entra com esse propósito.
a mudança. E nós estamos evoluindo, o corpo evolui, a aparelhagem evolui, tudo evolui. E a gente tem que acompanhar todo esse processo. A luta é grande, mas o resultado é incrível. Estudo e muita dedicação, Sempre. né? Lá na sua clínica hoje, quais são os procedimentos que você oferece? Além das terapias faciais, que eu sou apaixonado também, são as terapias corporais. Tem vários tipos de peelings que você oferece. Muito. Desde a parte de cuidado com a pele, que é muito importante, gerenciamento cutâneo. É muito importante a gente tratar a parte externa do que é visível. Não só avaliar a questão de dar volume, e sim verificar se essa pele realmente está adequada para receber todo e qualquer produto que vai entrar. Assim como do corpo. Eu tenho que avaliar, será que esse corpo ele realmente está preparado para receber uma enzima para reduzir medidas? Ou eu tenho que entrar com emagrecimento? Será que esse paciente não precisa de uma ação de polivitamínicos? Preparar esse corpo para ele aguentar esse batidão? Não é só falar para o paciente, olha, você procura um nutricionista, vai para uma academia e aí você me procura. Tá, o paciente está preparado para isso? Mentalmente, será que ele consegue? Então é muito importante. Mas na clínica, sim, por eu ser professor, ensinar muito nessa área acadêmica, de pós-graduação e graduação, eu faço de tudo um pouco. A gente sabe que existe muito modismo também, né? Sim. Na biomedicina, na estética. Qual que é o procedimento hoje que está em alta, mais procurado aí? Hoje na clínica, sem dúvida nenhuma, eu sou apaixonado, é preenchimento. Procuro muito, principalmente nariz e boca. É o que mais procuro. É o que mais E procuro. na região corporal, tem também alguns procedimentos de Tem. preenchimento? Na parte corporal são enzimas. Amo. Por quê? A enzima traz um resultado muito mais rápido do que a prática manual padrão. De eu ficar lá fazendo modelador ou fazer uma drenagem, porque querendo ou não, a modeladora, a drenagem, ela traz aquele efeito Cinderela, aquele efeito rápido, sabe? Sim, aham. Pra botar aquele vestidinho pro casamento, aquela roupinha tá maravilhosa arrasando. Sim. Só que a gente chama efeito Cinderela porque ele acaba rápido. Então, 2, 3 dias voltou com movimentação de líquido no seu corpo, seu metabolismo voltou a ser como era antes. As enzimas não, ela realmente traz um propósito de quebra de gordura. Então favorece o seu corpo metabolizar aquilo mais rápido, se no momento você tem dificuldade para aquilo. Então as enzimas são incríveis, é algo que não tem como. Os pacientes estudam antes de te procurar, às vezes eles sabem até nomes que ainda não chegaram para você. Você fica assim, como assim? Peraí que eu preciso estudar. Então o senhor, Dr. Google, né? Dr. Google tá aí, vai lá, acessa, pesquisa e vê tudo muito superficial, já chega achando que sabe tudo, né? A gente tem que colocar numa balança. É muito positiva a informação pra gente, até pra gente se inteirar dentro desse propósito. Só que toda a relação que isso tem com o resultado também a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes fala, olha, isso aqui elimina, isso aqui transforma. É tudo uma questão de cada paciente. Como eu disse, cada paciente é único. A gente tem que respeitar o nosso corpo e individual. Por isso que não tem como eu avaliar você por uma foto ou um vídeo. É presencial. E as pessoas pedem orçamento por foto? Nossa senhora, Instagram. Meu Deus, não pode, porque cada caso é um caso. Justamente. Quando se trata de corpo, a gente avalia, primeira coisa, gordura. Que tipo de gordura é a sua? É uma gordura compacta? É uma gordura flácida? Ou às vezes o paciente senta e faz assim, olha aqui, doutor, como que tá? Não é só isso, eu tenho que entender como isso funciona. Será que dói? Como que é a sua ação linfática? É tanta questão fisiológica englobada que é importante essa avaliação. Porque às vezes o paciente mostra só a ação ali, visível, físico, mas a falta de cuidado, alimentação errada, impulsão, ansiedade, depressão, tudo isso entra em questão. Então, todos nós somos um só. E essas questões fisiológicas que envolvem podem nos ajudar ou dificultar o procedimento. Carlos, qual que é o procedimento que você não realiza de forma alguma no seu consultório, o pessoal procura, mas que você não trabalha? Olha, hoje eu, Carlos, não uso pela questão do nosso clima e pela ação que isso favorece no sentido negativo. De corporal, eu realizo todas. O que eu não gosto da parte de corporal, assim, vamos dizer é o pump, que é a sucção. Que a gente chama de efeito Cinderela. Coloca o pump, que é como se fosse uma cúpula de vidro. E tem de muita plástico, polêmica em cima dele, né? Assim, eu estou te falando de questão prática e de artigos publicados. Não gosto porque eu verifico que sim, aumenta o nível de flacidez. E a gente tem que avaliar a questão. Esse paciente que fez, ele estava preparado? É o que eu estava falando no começo, é o único. Esse paciente está preparado para receber essa sucção? Um exemplo que muitas mulheres procuram para modelar bumbum, para colocar um vestido para o casamento ou algum evento importante. Ou às vezes quer dar um nome mesmo, dar um close.
e aí faz a sucção. Aquele corpo estava preparado? Como que é o nível glúteo dela? Essa densidade de gordura é grande? Será que já fez enxerto de gordura regional? Já fez alguma lipo, enxertou? Será que essa paciente ela tem uma estrutura anatômica favorável para receber essa sucção? Isso não é visto, as pessoas apenas vendem. Então, ó, tá 30 e poucos reais, tá 60 e poucos reais a sessão. Você entra, a sucção, beijo, meu amor, arrasa. Mas e o depois? Exato. Cadê o depois? Isso tem que ser evidenciado. Então, cuidado. Tem que avaliar o paciente unicamente. Então, isso eu não faço. E de face, eu não gosto de peelings que são usados de forma física, no sentido de aparelhagem. Sim. Por exemplo, o peeling de cristal. Não gosto. Eu consigo fazer ações que eu consigo uma descamação de uma maneira muito mais suave e com um efeito vivo na hora. Porque a função do peeling é descamar, renovar. Sim. Mas nós conseguimos fazer isso com uma técnica que eu acho que com certeza conhecem, que é o dermaplane, que é uma raspagem com uma lâmina de bisturi. O efeito é lindo, a gente consegue uma pele mais uniforme, consegue abrir os poros para fornecer uma hidratação constante e trazer essa realidade cutânea muito mais bonita. Já e quero. Pode ser feito para você ir para o casamento amanhã. A maquiagem assenta melhor. Já quero. A pele fica vamos arrasar. Ai, Carlos, foi muito bom te conhecer. Eu estive na clínica do Dr. Carlos. Adorei conhecer as tecnologias, a gente conversou bastante sobre o que ele oferece lá, por isso que houve o convite para que ele estivesse aqui hoje. Carlos, deixa o seu Instagram para quem está nos assistindo, para acompanhar você, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim, eu agradeço o convite, é um prazer e é muito importante ter essa abertura de campo para a gente trazer esse conhecimento de saúde estética, sair muito desse ramo do que é beleza. Sim. E sim evidenciar o que é saúde, porque o que é seu é único, não tem como alguém ser igual a você ou ser igual a mim, e a saúde estética está aí para isso, para a gente trazer. Então eu fico muito feliz de pessoas como você, de abrir esse campo para a gente expor essa verdade e falar do nosso trabalho, que é muito importante. Envolve o amor, mas o dinheiro é uma consequência do nosso trabalho, isso é muito importante. Então, para você que está assistindo também, eu muito agradeço, obrigado mesmo. Meu arroba é dr.carlosestética, me segue lá. Carlos, você tem também uma loja online de produtos, Tenho, né? sim, Divulga pra Piltrate, gente, loja Piltrate. É uma loja de cosméticos que ela evidencia uma ação de skincare. Não é focada a tudo, a gente foca a parte de face. Porque assim, ó, em realização de tratamentos é muito importante a gente fazer o tratamento na clínica, mas é muito importante a gente continuar em casa. Não existe milagre na clínica, a gente dá o nosso passo. Sim. O restante você deve continuar. É óbvio que é um doutor que vai receituar, é um doutor que vai cuidar de você, é um esteticista, é um tecnólogo, ele vai estudar para isso e te passar os produtos corretos. E aí o que eu pensei? Eu já tenho a clínica, realizo o procedimento, também tenho o produto para te oferecer. Maravilha, é isso aí, já está lá com o kit completo. Sim, gente. maravilhosa e maravilhoso. Obrigada, viu? Espero ter você mais vezes aqui. Obrigado você. Obrigada. E agora em nossos estúdios, doutora Luana Posselti. Ela que é médica integrativa, especialista em disfunções hormonais e menopausa. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão prevalente, né, que é o hipotireoidismo. Nós vamos conversar agora. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, doutora Luana, eu que agradeço. Nós te agradecemos, né, por vir aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Doutora, o que vem a ser o hipotireoidismo? Então, o hipotireoidismo, ele ocorre quando há uma disfunção da glândula tireoide, uma diminuição da produção do hormônio da tireoide e às vezes também uma diminuição da ação desse hormônio, uma resistência com esse hormônio. E aí leva a uma gama de sintomas que prejudica muitos pacientes. E o que pode vir a causar o hipotireoidismo? Então, tem alguns fatores importantes. Existe o fator autoimune. Dentro desse fator autoimune, o principal é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune onde o nosso próprio corpo ataca a glândula tireoide e leva à hipofunção da tireoide. Mas tem outros fatores importantes, alterações de vitaminas, falta de minerais, entre eles o principal é o ferro. Então, o hipotireoidismo ele ocorre principalmente nas mulheres e é muito comum que a mulher tenha a ferritina baixa. Essa ferritina baixa vai atrapalhar o metabolismo da tireoide. A gente fala assim, uma ferritina abaixo de 70, ela já é prejudicial.
Além disso, falta de outros minerais como o selênio, o zinco, o magnésio, e também intoxicações. Na medicina integrativa a gente busca muito ver a interação de intoxicações com o metabolismo. Na tireoide é bom a gente observar o metabolismo dos halogênios. Quem conhece a tabela periódica, né, a gente sabe que existem os halogênios, que lá no final da tabela tem o cloro, o flúor, o bromo e depois vem o iodo. Então todos esses que estão acima do iodo, eles podem interagir com o iodo, ocupar o lugar no receptor dentro do hormônio dentro da tireoide e atrapalhar a função. Então o flúor a gente tem muito em pasta de dente, creme dental. O bromo nos pãezinhos, porque ele vem do fermento. Então quem come muito pão de padaria pode ter intoxicação por bromo. E o cloro, pessoas que tomam muito banho de piscina e até nas nossas águas hoje estão todas intoxicadas por cloro. Então tudo isso pode atrapalhar a produção do hormônio de tireoide e levar ao hipotireoidismo. Então pode ser controlado com a alimentação, doutora? Então se for esse hipotireoidismo por conta dessa intoxicação ou por conta de uma ferritina baixa, de falta de algum mineral, é aí que a gente pode reverter o hipotireoidismo. Porque assim, às vezes a gente escuta falar, é muito comum ouvir falar que hipotireoidismo ele é assim irreversível. Uma vez que você fez o diagnóstico, você vai ter que tomar aquele hormônio para sempre. Mas se você observa esses fatores nutricionais, às vezes você consegue reverter. Doutora, e tem cura? Tem cura dessa forma, né? Se for não for uma tireoidite que destruiu a tireoide, ou existe também causas cirúrgicas, né? Daí não tem como, daí você tem que repor o hormônio para o resto da vida. Agora, se você tiver essa falta de nutrientes, a gente consegue repor e, mudando o estilo de vida, curar a pessoa, né? O hipotireoidismo ele tem carga genética, hereditário? Sim, ele tem. Todas essas doenças, elas têm uma pequena, a gente fala que 15% tem a ver com a genética, só que 75% tem a ver com o estilo de vida, que a gente chama de epigenética, onde a gente pode atuar e modificar o meio para que a pessoa não desenvolva. Sim. Então a culpa nunca é só da genética. Doutora, e costuma cometer mais homens ou mulheres? Mulheres, é muito mais prevalente. Pela questão hormonal mesmo? Isso, pela questão hormonal, pela questão de baixa de ferritina, porque é muito comum hoje em dia a mulher ter baixa de progesterona e ter essa menstruação muito irregular, e isso acaba levando a ferritina baixa. Então o hipotireoidismo é bem comum nesses casos. Além disso, o uso de anticoncepcional também pode atrapalhar a função da tireoide, então a mulher é bem mais... E doenças autoimunes em geral acometem mais mulheres. E existe uma faixa etária com maior incidência? Então, é mais mulheres assim, não tão... Mas a partir dos 30, 40 anos, eu acredito, porque tem a ver muito com a parte hormonal também. O tratamento, então, seria associado à alimentação, que a doutora disse, que acabei de frisar aqui, ajuda bastante. E a medicamentos, doutora, como que é feito o tratamento para hipotireoidismo? Uma vez feito o diagnóstico de hipotireoidismo, dependendo do quadro, é importante sim já entrar com hormônios. E tem aquelas pessoas que você vai lá e vê que tem todos os sintomas de hipotireoidismo, mas com exames normais, e isso é bem comum acontecer. Essas pessoas que estão com todos os exames absolutamente normais, né? Exames, eu digo, TSH, T4 livre, são os exames comumente pedidos. A gente também tem que ver se ela não tem um perfil genético diferente, porque tem alguns perfis genéticos que não metabolizam muito bem o iodo, e daí lá o exame vai estar normal, mas a pessoa tem todos os sintomas. Doutora, caso não tratada e acompanhada devidamente, quais consequências pode acarretar?
Então, esse hipotireoidismo, a tireoide, ela regula todos as nossas células, todos os nossos sistemas do corpo, mas assim, principalmente ela está relacionada a doenças. Tem estudos mostrando doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares é uma das maiores causas de morte, né? E a tireoide, o hipotireoidismo está relacionado com o aumento da pressão arterial, está relacionado com obesidade, com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e também com doenças mentais, né? Tem muitas pessoas que têm sintomas de depressão, pensamentos turvos ou sintomas de compulsão, pessoas que têm compulsão por compras, compulsão por jogos, por vícios, pode estar relacionado com a diminuição do T3, que vai alterar a produção de dopamina, está relacionado com infertilidade, com ciclos anovulatórios e outros sintomas de queda de cabelo, pele muito ressecada. Então é muito importante a gente observar. Qualquer um desses sintomas podem estar relacionados ao hipotireoidismo. Sim, tem uma gama enorme de sintomas relacionados ao hipotireoidismo, justamente porque ele controla vários sistemas do corpo mesmo. Doutor, e ele é mais comum que o hipertireoidismo? É um pouquinho mais comum. O Brasil é um dos países assim que tem maior prevalência de hipotireoidismo, apesar de ser um local que a gente usa iodo no sal e tudo mais, mas o hipotireoidismo é um pouquinho mais prevalente. Doutor, você atende onde hoje aqui em Cuiabá? Eu atendo no Instituto Matuoka. O Instituto Matuoka, ele está aí há mais de 30 anos trabalhando com medicina integrativa. E nós temos uma equipe lá multidisciplinar para atender vocês. A doutora é médica integrativa, então você atua em várias áreas da família mesmo, né, doutora? Sim. Medicina integral. Como a gente faz esse tratamento de prevenção, de nutrição do paciente, desinflamação, a gente atende todas as faixas etárias. Doutora Luane, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, deixe o seu arroba nas suas redes sociais para que vocês possam acompanhar pelo seu Instagram, né, um pouco mais do seu trabalho. A doutora Luane sempre está aí postando alguns conteúdos, inclusive eu dei uma olhada lá antes de convidá-la, tem bastante conteúdo bacana. Deixa o arroba para o pessoal seguir e acompanhá-la nas redes sociais. Doutora Luana Posselt. Isso aí, doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que foi bem esclarecedora a sua entrevista aqui conosco. É um assunto muito recorrente mesmo e muito amplo, né? Então, se quiserem saber um pouco mais de informações, se tiverem algum desses sintomas, a doutora Luana deixou o arroba dela aqui, podem entrar em contato ou através também do nosso programa Saúde em Dia. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E hoje em nossos estúdios, Alan Barros, ele que é escritor, empreendedor social e sobrevivente do suicídio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui no Saúde em Dia, Alan. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a toda a equipe do SBT, do programa Saúde em Dia, pelo carinho de estar aqui. Bem, gente, o Alan, além de ser autor, né, do Tenho Depressão e Agora, que trouxe um exemplar para mim aqui, esse livro lindíssimo, todo ilustrado. Vem falar pra gente um pouquinho sobre o suicídio, a depressão, até porque não tem como a gente falar de suicídio sem falar de depressão, né, Alan? Exatamente. A gente sabe que dia 10 de outubro foi comemorado o Dia Mundial de Saúde Mental. E em setembro tivemos o mês de alerta, né, o mês do mês amarelo, que é em combate ao suicídio. Bem, doutor, é possível, doutor não, terapeuta, né? Alan, ele não gosta de chamar de doutor. Bem, Alan, é possível identificar e determinar o perfil de quem tem tendência a cometer o suicídio? Com certeza, Paulo. E quando a gente fala sobre suicídio, né, o que é importante falar é que a gente está falando sobre transtorno emocional como um todo. Então, o suicídio ele é um ponto também, mas a gente está aqui para falar sobre depressão, ansiedade, síndrome de burnout, várias bipolaridade, né? Então são outros transtornos mentais que tem, né? Sim, tem como a gente identificar, só que o que acontece? Ainda por conta da cultura da sociedade
a gente não tem uma cultura de saúde mental. Sim. Então isso, muitas pessoas deixam de buscar apoio, deixam de buscar ajuda, deixam de procurar as pessoas corretas. Eu costumo falar não, na verdade é o que é real. Só tem 2 profissionais, Paula, capazes de diagnosticar um transtorno emocional: psicólogo e psiquiatra. Eu não sou psicólogo, né? Eu sou terapeuta e eu acabei trabalhando na saúde mental por conta de uma história pessoal, que é essa de 20 anos com depressão, ansiedade, 12 anos de tentativa e pensamento suicida. Acabei indo para essa linha, fiz alguns cursos de autoconhecimento, mas sim, na realidade tem como a gente identificar, não todos os casos, mas a maior parte dos casos a gente consegue ajuda, consegue direcionar, consegue acolher, né? Bem, Alan, a gente sabe que dificilmente o paciente procura ajuda por conta própria. Então é muito importante que a família esteja atenta aos sinais para levar esse paciente, né, com espírito suicida, a um profissional adequado. Como a família pode se atentar a esses sinais? Muito importante essa pergunta, né? Na realidade, a maioria dos casos, quem leva é uma outra pessoa, não a pessoa em si. Porque às vezes a pessoa em si, ela nem aceita que tem isso, né? Mas o meu caso especificamente, Paula, não foi a minha família que me levou exatamente. Então eu quero falar para vocês que estão aí, telespectadores, me assistindo com tanto amor e carinho, que não necessariamente é a sua família que vai ser a primeira pessoa que vai te ajudar a entender os sinais, né? Porque para eles também é difícil. A nossa sociedade não aprende, nós não fomos ensinados a como reconhecer nossos sinais, se a gente está ou não com algum problema de emocional ou não, né? Bom, mas de qualquer forma, eu falo para vocês aí. Por isso que tem o Setembro Amarelo, por isso que tem o Janeiro Branco. São meses de conscientização mesmo. No meu caso, não foi a minha família o que me levou. Eu tive uma psicóloga que fez um tratamento comigo lá atrás. Meus pais estavam em fase de separação e a psicóloga acabou identificando isso. Eu corri da psicóloga, passaram-se 2 anos, não façam isso em casa, passaram-se 2 anos e eu busquei por conta própria. Mas a questão da família, Paulo, que você me perguntou, dentro da rede de apoio que compõe a saúde mental, a família é uma das mais importantes. Então, por isso que o meu trabalho é justamente levar compreensão para quem não tem o transtorno emocional e que não nos compreende, que é um caso da família. E tudo bem se a família não nos compreende, mas que a partir de agora as pessoas, os familiares possam olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado. A gente já passou da época das pessoas acharem que depressão é frescura. E espero ter você aqui mais vezes. Que bom, tá? Obrigado por ter aceito o convite. Igualmente, muito obrigado. igualmente. O carinho é todo meu de poder falar mais abertamente sobre saúde mental, né? E assim, o que foi mais bonito da Paula é que ela não me chamou necessariamente no Setembro Amarelo, que é quando geralmente a gente fala mais. Assim, a gente fez uma continuação do Setembro Amarelo dentro de outubro, e aí o meu trabalho continua em novembro, porque saúde mental é o ano todo. Né? Então, assim, a gente tem uns meses característicos, mas é o ano todo. Então, que bom que eu estou aqui, que bom que eu fui tratado com muito carinho. Quero agradecer a todos vocês do SBT. Continue fazendo seu trabalho, de suma importância. Eu tive 2 experiências na minha família de suicídio. Tem tia com bipolaridade que a gente ajuda. Então, assim, é algo muito sério, gente. Então, assim, é um assunto que eu olho, tenho um olhar especial para ele. Que bom, obrigado, tá? Paulo, obrigado mesmo. Parabéns, obrigado, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. E por usar a sua experiência para ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Parabéns. Cara. E assim eu me despeço de vocês, mas já com gostinho de quero mais, gente. E lembrando o nosso próximo encontro, sábado, às 11h30 da manhã aqui no SBT. E vocês que ainda não me seguem nas redes sociais, anotem aí aqui embaixo na barrinha para vocês, @PaulaCaminhaM ou @Saúde em Dia. Todos os programas, gente, ficam anexados no nosso canal do YouTube, Saúde em Dia com Paula Caminha. E olha, não esqueçam, próximo sábado, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, mais um Saúde em Dia com Paula Caminha. Até breve.